No programa de hoje falaremos sobre o serviço militar obrigatório. Conversaremos com os militares do posto de recrutamento e mobilização. Bem, o PRM ele é um núcleo do serviço militar que foi implantado pelo Ministério da Defesa para substituir as circunscrições do serviço militar e as delegacias que existiam no território nacional. Nós tínhamos em torno de 27 CSMs e no lugar dessas CSM foram implantados postos de recrutamento e mobilização. Ou seja, o PRM hoje ele centraliza dentro das suas instalações e nas suas atividades o recrutamento militar e a mobilização militar. Ou seja, ele desempenha as atividades das delegacias de serviço militar e também de mobilização militar, que são processos realizados pelas seções mobilizadoras. O posto de recrutamento e mobilização ele é subordinado à região militar e fica subordinado administrativamente a uma organização militar na qual essa é a madrinha do PRM, podemos assim dizer. Bem, antes da implantação dos postos de recrutamento e mobilização, houve um estudo feito pela Diretoria de Serviço Militar, onde foi realizada uma divisão territorial. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 5 postos de recrutamento e mobilização, onde cada posto desse recebeu uma distribuição territorial. No caso do nosso PRM, que é o 03005, nós recebemos 47 municípios para poder desempenhar as duas atividades, do recrutamento militar e da mobilização. Então, hoje nós trabalhamos com 47 municípios aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, no caso do PRM 03005. Em 2017, nós trabalhamos de forma experimental a implantação do PRM e passou a ser efetiva a partir de 1º de janeiro de 2018, definitivo. O serviço militar obrigatório, ele possui 3 fases. A primeira fase é o alistamento, onde a classe convocada, que é aquele conjunto de brasileiros, no ano em que ele completa 18 anos, entre 1º de janeiro a 30 de junho do ano em que ele completa 18 anos, ele se dirige a uma junta de serviço militar ou se alista pelo site do alistamento militar, de forma online. A segunda fase é a seleção geral, onde esses jovens que participaram do primeiro processo, da primeira fase, que é o alistamento, ou participaram desse mesmo processo no ano anterior, mas não concluiu, eles vão participar dessa seleção geral. E a terceira fase é a incorporação ou a matrícula, ou seja, aquele jovem que se alistou, foi submetido à seleção geral, foi apto e depois participa de uma seleção complementar na organização militar, que ele foi designado e é selecionado para incorporar ou ser matriculado nos NPORs. A seleção geral ela é feita por comissões de seleções que são nomeadas, que são formadas anualmente, seguindo a diretriz da região militar. Ou seja, a região ela expede anualmente, seguindo o plano geral de convocação do Ministério da Defesa, ela expede um plano regional de convocação. Nesse plano são distribuídas comissões de seleções conforme as guarnições. No caso aqui de Santa Maria, o órgão coordenador dessa comissão de seleção é o comando da DE, onde é selecionado um oficial, geralmente um major, para ser o presidente dessa CS, e essa comissão de seleção ela vai receber os jovens que se alistaram, foram distribuídos para a guarnição e vai haver nessa seleção geral uma inspeção médica, uma inspeção odontológica, uma entrevista, e alguns serão aptos ou inaptos dependendo, né, da natureza física, clínica do cidadão.
Então essa seleção geral, geralmente ela ocorre, aqui no caso de Santa Maria, ocorre nas instalações do 3º GAC, no Malé, onde o cidadão de Santa Maria se dirige para o Malé, onde ele é submetido a essas fases da seleção geral, uma inspeção médica, uma inspeção odontológica, uma entrevista, e no final ele vai saber se está apto ou inapto conforme as condições nas quais ele se apresenta. Também é verificado o seu grau de instrução e se está as condições em que ele está atualmente, se está trabalhando, se está fazendo faculdade. Então tudo isso é verificado na seleção geral para se tornar esse jovem apto ou inapto. Existem as chamadas comissões de seleção de volantes. Essas comissões de seleção de volantes, elas saem, no caso aqui de Santa Maria, nós temos 21 organizações militares, né? Nós trabalhamos, nosso posto de recrutamento, nós trabalhamos com 47 municípios, ou seja, jovens cidadãos de 47 municípios se alistam, se dirigem à junta ou se alistam no alistamento, pelo site do alistamento online. E como esses municípios não têm organizações militares, as OMs que são designadas, que recebem a missão de montar uma comissão de seleção volante, ela monta a sua equipe da comissão volante e se dirige para esses municípios que não possuem OM para realizar a seleção geral nesses municípios, ou seja, fazer a seleção desses municípios em loco. E lá é verificado essas mesmas condições, condições médicas, condições psicológicas, condições de estudo, se está trabalhando, para poder tornar o jovem apto ou inapto para o serviço militar obrigatório. É uma característica do serviço militar de ser universal, né? Então ele não segmenta, ele pega toda a representatividade da sociedade brasileira, como dizia o nosso comandante do Exército. É uma fatia vertical, né, da sociedade brasileira, pretos, brancos, altos, baixos, magro, gordo, evangélico, cristão. Então, independente de credo, de classe social, o serviço militar é universal, ele engloba todos os brasileiros. Lembrando que o serviço militar ele é obrigatório para o sexo masculino, né? O sexo feminino ele pode servir de forma voluntária. Capitão, por exemplo, quais são os principais problemas durante a fase de alistamento e seleção? Muito bem, essa é uma pergunta muito pertinente, porque nós vemos que os jovens, muitas vezes, eles, apesar da mídia estar divulgando amplamente o período de alistamento, que já foi falado aqui, que começa em 1º de janeiro até 30 de junho, a perda do prazo, né, para fazer o alistamento pode ser feito online ou presencial nas juntas, os jovens perdem o prazo ou deixam para a última semana, né, de junho, e já é um fator que complica, porque todo o Brasil vai estar sendo feito esse alistamento e pode ter uma sobrecarga no sistema nosso, o Sermil Mob, né? Então, essa perda do prazo ou até mesmo deixar para os últimos dias pode acarretar um problema para o jovem. O ideal, assim, agora nós temos um agendamento. Então, no alistamento, se ele quiser agendar a ida dele à junta para fazer esse alistamento, ou até mesmo eu aconselho fazer o alistamento online. Por quê? Na modalidade online, tu consegue acompanhar todas as fases que o capitão Clóvis já mencionou anteriormente, desde o alistamento até a incorporação. Ele não vai precisar ir na junta, vai precisar ir apenas uma vez na seleção geral. Através do dispositivo móvel, ele vai vai incluir o seu e-mail e o seu telefone, vai receber mensagens, logicamente, e ele vai poder acompanhar o dia, horário, local que ele deverá comparecer nas fases já mencionadas. É assim, durante o alistamento, lá no alistamento online principalmente, até mesmo quando chegar na junta, poderiam ser feitas algumas perguntas e são colocadas ali se ele está incluído nessas condições de excepcionalidade de servir, de se alistar. Se alistar, vai ter que se alistar, mas de servir. É o caso, por exemplo, aqueles garotos que têm algum problema de notoriedade, né, notório, por exemplo, tem algum problema de saúde, que inclua ele, e a lei do serviço militar dá esse amparo para ele ser isento do serviço militar. Tem também os casos daqueles que têm condições de arrimo de família, ou seja, tem filhos, tem esposa, ou alguma dependência econômica de seus genitores. Ele, comprovadamente, ele vai comparecer a uma junta do serviço militar,
para ali finalizar esse processo. Ele não vai comparecer à seleção geral na fase de alistamento mesmo, ele já vai concluir todo o seu processo seletivo. A seleção geral, na verdade, eles são um complemento um do outro, né? É uma fase única, seria a seleção, mas ela é dividida em seleção geral, que é uma primeira triagem. Então o garoto vai chegar lá, né, o cidadão vai chegar lá, se ele tiver apresentar algum problema de saúde, ele pode apresentar já exames trazidos do meio civil, ou até mesmo ali nessa seleção geral, se o médico julgar necessário algum documento, algum exame mais específico, ele poderá solicitar. Isso é interesse do cidadão. Não pode exigir, o médico militar não vai exigir nada, não pode exigir pela lei, né? Mas ele pode solicitar, e se aquele cidadão comprovar, ele vai trazer na seleção complementar essa documentação para ali sim ser feita uma segunda análise. Que o serviço militar obrigatório nosso, ele tem um propósito, um objetivo, que é formar uma reserva mobilizável. Então, eu não vejo essa possibilidade a curto prazo. É claro que isso aí quem vai definir é o Ministério da Defesa, os escalões competentes para tal. É muito importante que o jovem, uma vez que iniciou o alistamento, né, no caso o serviço militar obrigatório, ele compareça. Porque se ele não comparecer, no caso, até a incorporação, ele se torna refratário. Ou seja, ele está em débito com o serviço militar, ele vai ter que comparecer em algum momento da sua vida numa junta para pagar as multas correspondentes, e também ele ficará impossibilitado de assumir cargos públicos, de se matricular numa faculdade ou até mesmo receber um diploma de graduação, de solicitar passaportes e receber prêmios de nível nacional que envolva, no caso, os órgãos públicos, né? Então ele é impedido disso aí. E hoje, além, logicamente, de também assumir cargos públicos, como já mencionei, né? E cargos civis, porque ele tem que comprovar diante do empregador que ele está em dias ou está quites com o serviço militar obrigatório. O empregador hoje, pelo menos na jurisdição do nosso PRM, nós temos constatado isso em loco, que as empresas, os empregadores estão exigindo essa condição, né, estar quites com o serviço militar. Eu vejo que é muito importante iniciar logo o processo, porque parece 6 meses, parece muito tempo, mas na verdade é importante porque qualquer dúvida que ele tiver no processo, mesmo fazendo o alistamento online, ele pode comparecer na junta. É muito importante lembrar que a junta, embora tenha o processo online de alistamento e acompanhamento durante todas as fases, a junta ela dá esse apoio, né? Porque ali tem uma secretária, um secretário, algum funcionário público do município que presta esclarecimentos e até mesmo dúvidas, né, que possam surgir no decorrer do processo para aqueles jovens que estão iniciando, no caso, ou cumprindo o serviço militar obrigatório, ou até mesmo almejam seguir uma carreira dentro das Forças Armadas. Nós solicitamos, essa é uma solicitação do posto de recrutamento aos presidentes de juntas que nós temos, que eles disponibilizassem, dentro da possibilidade do município, terminais com internet, né, para que o jovem que quisesse chegar ali e fazer ele mesmo, né, o seu alistamento, ele pudesse fazer isso. E nós conseguimos nas principais juntas, Santa Maria tem terminal lá com computador e ele pode fazer o alistamento e pode ter o apoio dos próprios funcionários das juntas quando ele tiver dúvida. E outros municípios como São Gabriel, Santa Cruz do Sul, os municípios maiores a gente pediu esse apoio, os menores é muito tranquilo, né? Chega ali, o secretário vai atender prontamente. Então, esses municípios um pouco maiores a gente pediu para que houvesse pelo menos 1 ou 2 terminais ali de apoio para que aquele jovem quisesse fazer o seu próprio alistamento, ser incluído no processo. Aqui em Santa Maria, o endereço da junta é Rua Coronel Niederauer, né? No centro, ele fica no edifício Bariloche, tá? Muito fácil, muito simples de achar, próximo ao Banco do Brasil. Bem, eu quero passar uma mensagem para a classe que está sendo convocada esse ano, que são os jovens que nasceram no ano de 2002. Lembrar que, muito embora ele tenha nascido no mês de dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto ou julho, ele tem que se alistar no primeiro semestre, entre 1º de janeiro a 30 de junho.
Por que eu estou passando esse reforço, esse aviso? Porque às vezes o jovem acha, como ele nasceu no mês de dezembro, ele só acha que tem que se alistar no primeiro semestre do ano seguinte. Não, é no ano ele que completa 18 anos, ele tem que se alistar no primeiro semestre. E só lembrar que a seleção complementar, ela serve também para confirmar o estado de rigidez da seleção geral. Porque às vezes o jovem passa na seleção geral, está apto, está ok, mas depois da seleção geral ele sofre um acidente, ele quebra um braço, quebra uma perna, aí a seleção complementar vai confirmar, vai conferir esse estado de aptidão, esse estado de rigidez que ele teve, esse estado clínico na seleção geral. Tem que se alistar no primeiro semestre desse ano, até o dia 30 de junho. E se não se alistar, vai incorrer, vai pagar uma multa, ele só vai poder se alistar, ele só vai poder concorrer um ano depois com a classe anterior a dele, né? Então ele vai, em vez de solucionar logo essa situação dele, ele vai jogar para mais um ano para frente o processo. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Neste segundo bloco, falaremos com os militares do efetivo variável de 2019 e também com os conscritos de 2020. Estamos com João Vitor aqui na Companhia de Comando da 3ª Divisão de Exército. João Vitor, qual a sua expectativa de entrar para o Exército Brasileiro? Minha expectativa é muito grande, né? Porque desde pequeno eu tinha um sonho de servir o Exército, tenho um sonho de vestir a farda, né? Minha mãe também tem esse sonho de me ver usando a farda. Então eu quero realizar meu sonho e realizar o sonho dela, né? E você tem algum parente militar? Sim, eu tenho um tio que é militar e um primo meu que entrou ano passado. Foi depois dos meus 10 anos que eu dancei muito CTG, né? Aí me apresentava nos quartel e via os caras de farda e sempre tive o sonho de usar a farda, né? Aí depois dos meus 10 anos que eu comecei a ter esse sonho de vestir a farda e servir o Exército. Sim, veio desde criança, do exemplo do meu pai, que meu pai falou que sempre foi muito bom a época dele no quartel, quando ele serviu. E desde então ele me conta as histórias e eu sempre fui muito fã dessa parte militar. Então eu tento, esse ano eu espero subir dentro do quartel, espero futuramente construir minha carreira dentro do quartel. E mesmo sabendo que é bem disputado, hoje em dia é bem disputado, os jovens andam buscando bastante a parte da carreira militar por causa dos benefícios, questão por carreira.
E é isso, vou tentar ser o mais padrão possível e crescer dentro do quartel. João Vitor, conta um pouco pra gente qual a sua expectativa em servir ao Exército Brasileiro. Bom, pra mim entrar e evoluir bastante, progredir, né, seguir uma carreira e mostrar que também uma pessoa pode, né, ter expectativas de entrar e fazer a diferença e ter mais força bastante. Pensar bastante para frente no futuro, pensar daqui para frente o que vai ser de mim, pensar bastante na relação em viver sozinho, porque ainda eu moro com meus pais, né? E eu penso bastante nisso, penso em evoluir bastante aqui dentro. Tenho amigo e cunhado. Meu cunhado já foi cabo e tenho um amigo que é sargento. E tenho um outro cunhado que é sargento aposentado também. Estamos aqui com o Sargento Dornelles. Ele é o entrevistador aqui no ano de 2020 por efetivo variável que vai entrar. Tudo bem, Dornelles? Tudo bem. Dornelles, conta pra gente como é que tá sendo as entrevistas nesse ano. As entrevistas elas acontecem dentro da normalidade. O jovem ele chega com um misto de ansiedade, curiosidade sobre como vai decorrer o processo, mas tudo dentro da normalidade como os demais anos. E os jovens que estão sendo recrutados aqui, eles são daqui de Santa Maria. Os outros, que de outras guarnições, seriam posteriormente, é isso? Isso. Os jovens são divididos dentre os vários quartéis. A companhia especificamente pega militares, pessoas que vêm oriundas das cidades da região, principalmente de Santa Maria. Mas esse ano a companhia vai fazer o processo de seleção na Grande Porto Alegre e na cidade de Novo Hamburgo também. E os jovens esse ano, eles estão com a expectativa grande de servir? Conta pra gente um pouco desse sonho que muitos jovens veem, que durante todos os anos, quando completam 18, vêm com aquela expectativa alta do Exército Brasileiro. Sim, eles chegam motivados, cheios de expectativa. Na grande maioria eles são voluntários. Fazem perguntas, se interessam das próximas etapas, ficam ansiosos para saber se já existe um resultado positivo, se vão ser incorporados ou não, e ficam aguardando a comunicação das próximas etapas com uma ansiedade e aquela curiosidade para ver se ele vai ser um dos que vai estar na formatura de incorporação e vai fazer parte do Exército no ano de 2020. Como é que foi esse ano de serviço militar obrigatório para você? Acho que foi um ano muito bom, um ano que eu nunca imaginei que teria passado, porque eu não pretendia servir, mas acabei sendo escolhido, mas não tenho reclamações. Eu acredito que tenha sido um ano de muito aprendizado, muito conhecimento. Eu acredito que eu acabei valorizando mais os conceitos de família, amizade, respeito. Por trabalhar no momento eu tinha feito o alistamento online, mas como não tem quartel na cidade onde moro, teve um pessoal que foi reunido até a minha cidade. E lá eles fizeram as entrevistas e tal, e eu tive um pouquinho de receio, por não dizer que não queria ter vindo. E na segunda entrevista acabei tendo a notícia que era quase certo que vinha. Então acabou sendo um choque e foi difícil me preparar, pois é uma grande mudança na minha vida. Eu estava trabalhando de carteira assinada e estava com planos de começar a faculdade. Tinha já me inscrito, inclusive. Isso foi mais difícil na realidade, por ter que interromper ter que dar essas tarefas e vir se prestar o serviço militar obrigatório. Mas não me arrependo, acredito que tenha sido um ano de muito aprendizado. Ganhei
Perdi, mas ganhei, digamos assim. Perdi um ano de estudar, um ano de faculdade, mas eu ganhei muito como pessoa, como cidadão, como trabalhador também. Dizer que é um ano bem difícil, um ano que a gente vai sofrer, vai sangrar, mas vale muito a pena. É algo que com certeza é inesquecível. O que de mais importante você tira desse ano? Eu acho que o valor, o princípio da amizade também, companheirismo. Bom, minha experiência começou com alistamento, eu fiz na junta. Daí eu esperei pelo site o período da primeira entrevista. Aí saiu no site ali que seria na 6ª Brigada, eu fui ali, me apresentei. Eles fizeram a entrevista, perguntaram se eu queria ficar, perguntaram se seria voluntário, eu falei que sim. Aí eles perguntaram o que eu sabia fazer, daí eu tinha um curso de elétrica. Aí eles falaram que provavelmente eu ficaria. Mas de onde que surgiu essa vontade de servir? Surgiu do meu pai serviu no 29, ele era do Pelotas. E aí ele me falava as histórias do quartel dele, eu sempre gostei. Eu já entrei no quartel com o intuito de fazer o CFC, de preferência de infantaria, se eu tivesse a oportunidade. E aí eu tive lá pelo mês de maio, teve a prova, eu fiz a prova, participei, fui selecionado e fui pro CFC. Assim, com o máximo respeito, eles se tratavam como adulto. Eu vim da vida civil, não estava acostumado a ser tratado daquela forma. E com respeito, sempre me chamava de senhor, o senhor. E foi assim, com certeza, sem dúvida foi muito válido o aprendizado. No começo foi difícil, no começo eu não estava acostumado com nada, acordava, não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir. E aqui tem hora para tudo, então o começo foi difícil. Mas conforme vai passando os meses, vai pegando o jeito, e aí vai ficando mais fácil. Pretendo enganjar. E esse ano ainda, se Deus quiser, vai sair minha promoção a cabo. Pretendo ficar. Pretendo começar a estudar para a ESA, esse ano ainda, e fazer a ESA. Um ano muito aprendizado, onde tudo começou no alistamento, né? Me alistei na brigada ali, na verdade online, depois o restante fiz na brigada. Fui entrevistado ali na brigada, diversas perguntas até, mas no que tudo deu certo para mim estar aqui hoje. Trabalho no Cassino dos Oficiais da 3ª BR. Tudo com muito respeito da parte dos praças e oficiais. Um ano muito aprendizado, onde tive diversas coisas a se fazer aí. Um pouco complicado, mas nada daqui, o cara não se perde. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal.